22, 8 horas e 2 minutos do dia 22 de setembro. Hoje o proposto é falar sobre ovário policístico. Eu vou me apresentar primeiro, principalmente no Instagram tem muita gente que não me conhece. Meu nome é Alexandre, sou médico ginecologista obstetra. Atuo em ginecologia obstetrícia na cidade de Bastos, que é no interior de São Paulo, que fica perto aí de Tupã, perto de Oswaldo Cruz. Sou formado pela Pontifícia Universidade Católica, fiz residência no Hospital do Servidor Estadual de São Paulo e pós-graduação em sexualidade no Hospital Pérola Baito. Moro aqui na cidade fazem 12 anos, atendo principalmente a minha cidade, que é Bastos, que é a cidade que eu decidi para morar, mas também atendo o pessoal de Tupã, Iacri, Rinópolis, Parapuã, Oswaldo Cruz, enfim, todas as redondezas. Eu fiz uma postagem na página do consultório Alexandre Taniguchi no Facebook a respeito de síndrome do ovário policístico. E o pessoal comentou bastante, pedindo para fazer live, então hoje a gente está aqui para falar a respeito dessa, não digo nem doença, nem patologia, mas dessa intercorrência endocrinológica que tanto afeta a mulher, tanto afeta principalmente para aquelas que tentam engravidar. Eu sei que muita gente está aqui justamente para ouvir ou falar a respeito disso. Bom, síndrome do ovário policístico. Síndrome do ovário policístico é uma intercorrência endocrinológica, hormonal, que nós ginecologistas já estudamos há muito tempo. Os primeiros cientistas que descreveram a síndrome foram Stein e Leventhal, lá em 1935. E desde então eles começaram a perceber, mulheres que tinham menstruação atrasada, ciclos irregulares, e além dos ciclos irregulares, atrasos menstruais e algumas intercorrências, como espinha, queda de cabelo, pelos em regiões que, na verdade, normalmente não eram para ter, E, desde então, a gente tem definido ovário policístico através de 3 critérios que foram organizados em um congresso em Roterdã. Quais são esses critérios para dizer que a mulher tem ou não ovário policístico? O primeiro critério, então, é a ausência de menstruação ou diminuição das menstruações, fazendo com que os ciclos menstruais sejam espaçados. Além disso, casos que mulheres têm excesso de hormônio masculino, ou seja, hiperandrogenismo, e aí podem ter pilificação aumentada, aumento de pelos, queda de cabelo, pele oleosa com formação de espinhas. Ou se não, ao exame de imagem mais consagrado, na verdade, é o ultrassom, e é visto múltiplos cistos, dentro do interior do seu ovário. Como eu falei, é uma doença muito comum na mulher em idade reprodutiva. Alguns estudos dizem que atinge até 16% das mulheres em idade reprodutiva, mas a maioria dos estudos dizem que 10% das mulheres têm ou vão ter ovário policístico. É a doença endocrinológica, é a doença hormonal mais comum na mulher em idade reprodutiva. A gente fala que não é só uma doença ginecológica, mas é uma doença multidisciplinar, porque envolve o endocrinologista, envolve o nutrólogo, envolve o profissional da educação física, o educador físico, Mas a gente sabe que, principalmente, é uma doença de hormônio. Por isso que, no CID-10,
que aquela classificação de doenças, ele é catalogado como E28, ou seja, doença endocrinológica. E a maior causa, é a causa mais comum de hiperandrogenismo, ou seja, caracteres masculinos da mulher, como eu já disse, pelo, espinha, queda de cabelo. Bom, para entender a SOP, a gente tem que saber o que é normal. Essa foto aqui, né, da nossa esquerda, é uma foto animada, é uma foto de um ovário, né? E a mulher, o feto feminino, ou seja, o recém-nascido, quando nasce, nasce dentro do ovário com mais ou menos 5 milhões de óvulos. Quando essa mulher começa a menstruar, ou seja, lá pelo 11º, 12º aniversário, olha como a natureza não é generosa com o ser humano, né? Desses 5 milhões de óvulos, na verdade, já diminuíram para 500 mil óvulos, ou seja, 10% daqueles 5 milhões. E todo mês, a mulher, né, sofre um processo de ovulação. E aí, um óvulo é recrutado, na verdade, alguns óvulos são recrutados, e em volta desses óvulos forma uma casquinha, um cisto, chamado folículo primário. Esse folículo primário, ele vai desenvolvendo, ele vai aumentando, vai sofrendo alterações e vai crescendo, se tornando um cisto maior, que é o folículo secundário. Por fim, um desses folículos, um desses cistos, ele cresce um pouco mais e se torna o folículo dominante. Se forma um cisto de mais ou menos 2,5, 3 centímetros, que com o estímulo correto, ele estoura, tem a saída de um óvulo, e esse óvulo se encontrar com um espermatozoide, ele vai dar um processo de vai dar uma gestação, claro, né? O encontro do óvulo com o espermatozoide na hora certa, da forma certa, vai dar um bebê. Se não tiver a gestação, esse restinho aqui de cisto, ele vai começar a degenerar, que é o tal do corpo lúteo, que regride, vai diminuindo até que ele some. Uma coisa importante, super difícil de falar, principalmente para os homens, né? Difícil entender essa tal da ovulação, é que antes do cisto romper, esse cistinho ele é um produtor de estrogênio. Depois que o cisto rompe, ele é um produtor de progesterona. E é claro que no ovário policístico, esse processo de ovulação, ele não está funcionando bem. Então, vamos falar o que acontece com o processo de ovário policístico. Aquela ovulação que antes estava muito bem sedimentada, estava ocorrendo, estava tudo certinho, a mulher estava conseguindo ovular, por algum motivo, na mulher com ovário policístico, não. A fase, ela é interrompida naquele folículo dominante, ela não tem o processo de ovulação. E aí, não vai ter óvulo para encontrar com o espermatozoide, o que dificulta uma gravidez. Além disso, se esse folículo não explode, ela não vai ter aquela segunda fase, que é aquela fase que produz progesterona. E o organismo, sabiamente, vai produzindo outros cistos a fim de tentar ovulação. Mas nenhum desses cistos vai estourar. E aí o que acontece, gente? Acontece que esse ovário vai ficar inundado de pequenos, mais múltiplos, mais vários cistos dentro do ovário. E aí o ovário vai ficar com uma característica tortuosa, com uma característica, como é que eu vou te dizer, assim, em formas de bolhas, né? Como esse ovário aqui, ó, tá? E dentro vai encher de bolinhas. Por isso que ao ultrassom vai ter aquela característica policística, cheio de bolinha preta, quando a gente fizer um exame de imagem.
Bom, por que que isso ocorre? Como é que, qual que são os motivos para uma mulher ter ovário policístico, então? Bom, primeiro o motivo é um motivo muito fácil, tem uma foto aqui de um DNA, é por motivos genéticos, né? Em algum cromossomo, em algum braço lá da nossa genética diz assim, ovário policístico. Por isso que, normalmente, quem tem uma irmã com ovário policístico pode ter também. Quem tem mãe com ovário policístico pode ter também, tá? Então, os estudos atuais dizem que isso pode ter alguma correspondência com problema genético. Mas a principal causa de ovário policístico, sem dúvida nenhuma, são fatores metabólicos. Cada vez mais a gente tem estudado, tem batido nessa tecla. Ovário policístico não é uma doença ginecológica, como eu disse, é uma doença endocrinológica, uma doença hormonal. E os fatores metabólicos, eles estão totalmente vinculados, né? Sendo que o grande vilão é o excesso do hormônio insulina que é produzido por esse mocinho aqui, que está em amarelo, que é o pâncreas. O grande problema que a gente tem associado é a tal da resistência insulínica. Por algum motivo, essa mulher, ela tem uma intolerância à glicose, a glicose dela não consegue entrar nas células, talvez porque ela tenha muito excesso de glicose, e aí o que acontece? Começa a ter uma hiperprodução do hormônio pancreático insulina. E aí, essa mulher tem excesso, tem picos do hormônio insulina, o corpo dela tem uma resistência nesse hormônio, não consegue trabalhar bem com esse metabólito aí do pâncreas, e aí ela tem dificuldade em colocar o açúcar para dentro e os ovários, com excesso da insulina, com essa resistência insulínica, começam a dar aquela falha na ovulação e começam a acumular cistos dentro dele. Quais são as consequências práticas disso? Não quero ser chato, não quero ser muito cientista, tá? Eu queria trazer repercussões clínicas práticas para vocês, né? Quais são as repercussões práticas? Primeiro, você vai ter um excesso de um hormônio chamado luteinizante, que é produzido lá na glândula hipófise, e esse hormônio em excesso produz mais hormônio masculino. Além disso, você não vai ter aquela segunda fase da ovulação, que é a fase da progesterona, você vai ter um aumento do estrogênio e, fatalmente, esse estrogênio na periferia vai virar testosterona e o aumento do LH também vai agir no ovário, produzindo mais testosterona, que é o tal do hormônio masculino. É muito comum a gente ter associado síndrome do ovário policístico, SOP, e síndrome metabólica. Síndrome metabólica é uma síndrome que aumenta risco aí de aumento de colesterol, aumento de triglicérides, aumento da gordura abdominal, né? E, na verdade, isso é um grande risco para o futuro. Por quê? Porque um ovário policístico pode indicar que essa mulher tem um grande risco, num futuro, para uma diabetes mellitus tipo 2. Tanto que quando a paciente passa em consulta comigo, eu sempre pergunto, né? Quando ela tem SOP, eu pergunto assim para ela: quem da sua família tem diabetes? Geralmente uma mãe tem, geralmente um pai tem, geralmente uma avó tem. Lembra? É uma doença que pode ter um fundo genético, tem muito a ver com síndrome metabólica, que tem tudo a ver com excesso de peso, alterações de peso, fator de risco para diabetes. Então, quando eu falo que é uma doença hormonal, é porque realmente ela tem bastante repercussão, principalmente para a doença hormonal clássica, que é a tal da diabetes, né? Imagina como isso, a longo prazo, pode fazer mal. Uma menstruação atrasadinha,
de uma moça jovem que já tem ovário policístico, daqui 20 anos, 30 anos, pode virar uma diabetes. Gente, e como é que essa paciente geralmente chega no consultório? Já chega com diabetes? Claro que não, óbvio que não. Muitas vezes a paciente vem por uma consulta de rotina. E ela me conta que a menstruação dela está atrasando, né? Que ela está com aumento de pilificação no corpo, que o cabelo dela está caindo, que ela está com muita espinha, não é? E aí a gente, como profissional médico, nós temos que pensar em ovário policístico, tá? Nós, profissionais médicos, temos que ter esse diagnóstico em mente. Não sei se tem algum profissional médico assistindo aqui essa live, né? Isso é clássico, né? Menstruação atrasada, aumento dos hormônios masculinos. A gente tem que pensar em SOP. Uma outra paciente que chega é aquela paciente que a menstruação está atrasada, né? E aí ela até vem, às vezes, com medo de estar grávida, ou com exame de beta-HCG, que é o exame de gravidez negativo, e fala, doutor, minha menstruação não está descendo, ela está atrasada. Eu tenho que suspeitar num SOP. Aquela paciente que vem encaminhada pela médica de pele, pela dermatologista, né? Ah, eu vim aqui porque a minha médica de pele, a minha dermatologista, falou que meu problema de espinha é hormonal. Eu já tomei remédio, eu já tomei medicação e não melhora, não está resolvendo meu problema de espinha, não está melhorando minha oleosidade de pele, né? Então, nesses casos, eu tenho que pensar em ovário policístico. Bom, vamos para o próximo. E aquelas mulheres que estão tentando engravidar e que não conseguem. Então, ela tem uma causa de infertilidade, a gente não sabe qual é, mas eu tenho que pensar, eu tenho que desconfiar que essa mulher pode ter um ovário policístico. Isso, com certeza, sempre é algo que o ginecologista precisa investigar. Aí tem aquelas imagens clássicas, né? Uma mulher com um pelinho no buço, uma mulher com um pelinho na mama. Aquele pelo de braço, eu não conto como diagnóstico, tá? Tem mulher que tem muito pelo no braço. Esse pelo pode ser normal da mulher. Agora, aquele pelo no buço, aquele pelo na mama, aquele pelo nas costas, esse é um pelo que eu tenho que me preocupar em relação ao ovário policístico, né? Aquela mulher que ganhou muito peso ultimamente, que ela está engordando em demasia, eu tenho que pensar em síndrome metabólica. Aquela mulher que o cabelo está caindo, que ela passa o pente e aí sai tufos de cabelo, tem que pensar numa alopecia relacionada a excesso de testosterona. Aquela mulher que tem manchas pelo corpo, né, principalmente nas dobras, que é a tal da acantose nigrans, que são manchas relacionadas com hiperinsulinismo. Lembra que a gênese do ovário policístico tem muito a ver com o excesso do hormônio insulina, com a resistência insulínica? Então, a acantose nigrans, que é um sinal do excesso de insulina, eu tenho que pensar, não é? E aquela mulher, de fato, que não consegue engravidar, aquela mulher que está com a menstruação atrasada, aquela mulher, óbvio, a gente tem que pensar em ovário policístico. Por fim, aquelas mulheres que vêm de rotina, meu consultório a gente tem, eu vou virar aqui o pessoal do Instagram, aquelas pacientes que chegam no consultório, né, eu tenho um aparelho de ultrassom, né, e a gente vê um ovário, tanto o ovário direito quanto o ovário esquerdo, aumentado de volume, tá? Geralmente um ovário tem 9, 10 centímetros cúbicos, quando a mulher tem ovário policístico, esse ovário geralmente ele está aumentado, com mais de 10 centímetros cúbicos e com vários cistinhos dentro da periferia, né, desse ovário. Você vê, ó, o centro não tem folículo, mas em volta está rodeado, parece uma roda dentada, né, cheio de bolinhas com conteúdo preto, que é líquido ao ultrassom. Isso indica também um ovário policístico. Vamos falar a respeito
do tratamento, como é que a gente vai fazer para tratar essa paciente. Bom, sem dúvida nenhuma, se essa é uma doença metabólica, se essa é uma doença que cursa com resistência insulínica, excesso de carboidrato, excesso de açúcar, a gente tem que dar uma pausa nesse excesso para o pâncreas. O pâncreas tem que parar de produzir tanta insulina. E como é que a gente faz para o pâncreas parar de produzir tanta insulina? A primeira coisa é fazer com que o nosso metabolismo melhore. E uma das coisas que sabidamente melhora o metabolismo é atividade física, tá? E aí eu te falo que pode ser qualquer atividade física, não vou falar qual que é a melhor, tá? Mas só de você andar um pouquinho mais em casa, parar de usar o controle remoto, parar de ir de carro para o trabalho, parar de subir para o apartamento, de elevador, se usar escada, né? Se parar de pedir para o filho buscar as coisas e você buscar, só disso já vai melhorar a sua atividade física. Doutor, essa atividade física basta para mudar, para melhorar o ovário policístico? Não. Contribui, ajuda, mas não resolve. Atividade física que resolve é aquela atividade física aeróbica, aquela atividade física que você fica toda suada e com constância, né? Os trabalhos científicos, eles falam em pelo menos 4 vezes atividades aeróbicas regulares que duram por volta de 60 minutos, tá bom? O que que eu digo de atividade física aeróbica? Caminhada, corrida, zumba, natação, hidroginástica, bicicleta, né? Muay Thai, luta, ginástica funcional, né? Então, cada uma dessas atividades físicas tem uma peculiaridade. E cada uma, né, tem um gosto, né, específico. Tem gente que gosta de dança, tem gente que não gosta, tem gente que gosta de luta, tem gente que gosta de caminhar, né? Uma coisa legal que eu tenho visto ultimamente é que tem muita gente pedalando, né? Essa é uma atividade física fantástica, que alia aí também a natureza, né? Tira um pouco do estresse, mas não adianta ficar andando um pouquinho, parando um monte, tá, gente? A partir do momento que começa a pedalar, tem que pedalar bastante, não pode ficar parando toda hora. E depois da pedalada, também não pode fazer churrasco, né? Porque senão não adianta nada. A caminhada, na verdade, ela é muito é uma atividade muito democrática, né? Porque não tem custo, porque é algo que todo mundo pode fazer, né? Para aquelas pessoas que estão muito acima do peso, eu recomendo mais estar indo numa piscina, né? Fazendo uma natação, fazendo uma hidroginástica. Nós estamos entrando aí na primavera, né? Esses dias atrás, hoje não, hoje está frio, mas esses dias estava bem quente. Então, podem começar a ir aí nas piscinas, né? Fazer hidroginástica, fazer natação, isso é muito bom. Então, o primeiro tratamento é atividade física. Percebam, eu não estou falando em conselhos, eu estou falando em tratamento. Atividade física não é opção, atividade física é prescrição médica. Segunda coisa, diminuição de carboidratos e gorduras, ou seja, boas escolhas, né? Acho que tá bem engraçado, né? Você tem que fazer escolhas todos os dias, né? Será que eu como um donut ou será que eu como uma maçã? Claro que um donut é muito mais divertido, é muito mais saboroso, mas a maçã também tem a sua doçura característica. Também é prazeroso comer uma fruta, né? Que é muito mais saudável. Então, o que a gente ingere no dia a dia e as nossas escolhas vão impactar diretamente na nossa saúde. E no caso dos ovários policísticos, isso é muito verdadeiro, ok?
Lembrando que diminuição de carboidrato é principalmente farinha branca, ou seja, massa, pão, arroz, batata, açúcares, né? Um grande vilão é o refrigerante, né? O grande vilão é o suco adoçado, né? Então a gente tem que tomar água e comer fruta. Doutor, eu nunca posso comer doce? Claro que você pode. Você é filha de Deus, né? Você pode comer o que você quiser, desde que você coma com consciência. Também é importante, até pela síndrome metabólica, a diminuição de gordura. Gordura tem muito a ver com triglicéride, que também é um vilão para a síndrome metabólica, para a resistência insulínica. Então, a gente tem que ter uma dieta não só saudável em relação aos carboidratos, mas diminuir gordura, diminuir a carne gorda, diminuir aí os doces recheados que vai banha, que vai gordura vegetal, né? Que vai muito açúcar. Gente, vou fazer uma meia-culpa, tá? Vou falar uma coisa aqui que aconteceu comigo. Eu, nessa pandemia, eu engordei demais. Eu sempre gostei de fazer atividade física, sou de uma família diabética, tanto a família do meu pai quanto a família da minha mãe tem diabetes, né? E justamente por isso eu sempre tentei cuidar muito da minha saúde do ponto de vista esportivo. Sempre fiz atividade física, lutava karatê, joguei tênis, comecei a correr, né? E gosto muito de correr, tem uma turma que a gente corre, né? E nessa pandemia eu desanimei muito, até porque pelo isolamento social, não é? E além disso, comecei a comer demais. Então minha cara tá totalmente redonda. Exagerei no carboidrato, exagerei nas gorduras e parei de fazer atividade física. Engordei demais. Eu acho que todo mundo está passando por esses problemas, não é? Mas só que a gente tem que melhorar. Então, estou tentando melhorar a minha alimentação, estou tentando me regrar, não é fácil. Açúcar é muito viciante. Dizem que açúcar é mais viciante do que cocaína, né? Tem trabalho científico evidenciando isso, e realmente não é fácil, né? Então, eu estou tentando, tô entrando numa fase de controle alimentar, tentando fazer boas escolhas, tá? E tô tentando voltar aí fazer atividade física regular, né? Nunca deixei de fazer, mas estou tentando aumentar as vezes. Lembra que eu disse? 4 a 5 vezes aí 60 minutos, né? Atividade aeróbica, estou tentando fazer isso. Tá bom, gente? É fácil? Não, não é fácil. É prazeroso comer saudável? Sim, é. Mas a gente tem que se acostumar. Até se acostumar é difícil. É muito mais gostoso comer coisas gordas. É muito mais gostoso comer fritura. É muito mais gostoso comer um churros, não é? É mais fácil também, né? É mais fácil comer coisas industrializadas. É mais saudável? Não. Muitos nutrólogos têm falado da tal da dieta mediterrânea, né? De comer aí bastante azeite, bastante peixe, deixar de lado um pouco a parte gorda, comer bastante abobrinha, berinjela, né? São alimentos extremamente saborosos, né? E se a gente acostuma, é muito gostoso também comer, não é? Então a gente pode ter uma dieta saborosa, uma dieta prazerosa e, ao mesmo tempo, saudável, tá bom? E, por fim, claro, se a gente faz atividade física, se a gente come melhor, é óbvio que, naturalmente, eu vou perder peso e, naturalmente, a minha cintura abdominal vai diminuir de tamanho, a circunferência vai reduzir. E, com isso, o risco da síndrome metabólica, que é o acúmulo de gordura visceral, que é aquela gordura que está por dentro da barriga, que aumenta o risco de infarto, que aumenta o risco de AVC, que aumenta o risco de dislipidemia, colesterol alto, triglicéridos alto, vai diminuir. E também vai diminuir a resistência insulínica e vai melhorar o ovário policístico. Então, isso não é conselho, isso é tratamento, ok? Bom,
Vamos falar a respeito do tratamento medicamentoso. Quando a paciente vem para mim, ela sempre vem atrás de um regulador menstrual, caso ela não queira engravidar, porque a menstruação dela está atrasada. Muitas vezes ela vem também atrás de um remédio para melhorar a pele dela, para melhorar a queda de cabelo, né? E sem dúvida nenhuma, o anticoncepcional é uma escolha. Principalmente aqueles anticoncepcionais que têm um efeito anti-hormônio masculino, um efeito anti-androgênico. Vai regular a menstruação, vai melhorar a pele, vai melhorar a queda de cabelo, vai melhorar os pelos, tá? O remédio clássico são aqueles com ciproterona, Diane, Selene. Outros mais novos são aqueles com drospirinona, Daline, Yasmin, Elane, tá? Só que eu sempre digo que anticoncepcional, ele é um tratamento de sintoma. Vai fazer a menstruação descer corretamente, vai fazer com que os efeitos androgênicos, a pele oleosa, a pele acneica, o cabelo que cai, melhore, tá? Só que ele vai, na verdade, bloquear. O que ele vai fazer? Ele vai bloquear o ovário. Então, ele vai enganar a mulher, porque ela vai achar que está tudo bem. Então, o ovário policístico, ele pode ser tratado com anticoncepcional, mas não para tratar a causa, mas para tratar os sintomas, tá bom? Agora, para tratar os sintomas, a gente tem que tratar o que mesmo? A resistência insulínica. E aí, eu vou ter uma medicação, perdão, chamada metformina. Metformina, a gente dá para a mulher que tem diabetes ou que tem uma intolerância à glicose, que a glicose está um pouco aumentada, antes de ter que entrar com insulina. Essas medicações são da classes que melhoram a resistência insulínica. Então, indiretamente, um remédio de diabetes vai melhorar a resistência insulínica, que por sua vez vai melhorar o ovário policístico. Olha que coisa maluca, né? A primeira vez que eu usei metformina em uma paciente com ovário policístico faz mais ou menos uns 14 anos atrás. Foi lá quando eu morava no Mato Grosso. E aí eu passei metformina e aí eu recebi uma cartinha mal educada do clínico lá da cidade, dizendo assim: doutor, o senhor está usando remédio para tratar diabetes numa mulher com cisto de ovário? E aí eu respondi para ele que, na verdade, eu não estava tratando diabetes, mas eu estava tratando ovário policístico, porque os trabalhos científicos diziam da resistência insulínica. Infelizmente, muitos médicos ainda não sabem da resistência insulínica como uma principal causa de ovário policístico. Eles continuam achando que tratar ovário policístico é só com anticoncepcional. E aí não falam de atividade física, não falam de alimentação, e aí a mulher não sai daquela inércia, né? Ela melhora os sintomas, mas depois ela quer engravidar, e aí o ovário volta a virar policístico a partir do momento que ela parar o anticoncepcional. Entende? Bom, e hoje em dia também tem alguns estudos dizendo, correlacionando vitamina D com melhora de ovário policístico. A vitamina D hoje em dia é caracterizada como um super-hormônio, não é só mais uma vitamina. Ela tem várias ações, ação na imunidade, ação na síntese óssea, ação na síntese muscular, e também alguns estudos dizem que melhora o ovário policístico. Então, eu sempre tenho que dosar vitamina D em mulheres com ovário policístico. E também sempre tenho que dosar outras doenças endocrinológicas, como tireoide e como a prolactina, tá? E tem uma outra medicação chamada inositol, que também é um remédio para melhorar a resistência insulínica. Na verdade, o inositol é um suplemento alimentar que também melhora a resistência insulínica e que também pode trazer benefícios medicamentosos para a mulher. Então, fazendo uma síntese de tratamento, a gente tem principalmente medidas comportamentais, alimentação saudável, atividade física,
perda de peso e perda da circunferência abdominal, tentando diminuir a gordura visceral que dá síndrome metabólica. E tratamento medicamentoso, a gente pode tratar os sintomas com o anticoncepcional, deixar o ovário paralisado, para aí sim, de repente, entrar com a metformina e pensando um pouco mais adiante no inositol e na vitamina D, ok? Bom, eu acho que o grande lance, o que a gente sempre diz é que assim, a paciente que chega no consultório chega desesperada, né? Que ela fala assim, doutor, eu quero engravidar. E aí, eu vou conseguir? Muitos médicos até fazem a sentença que a mulher que tem ovário policístico, ela nunca engravida, né? E na verdade, essa é uma grande mentira, né? A mulher, ela que tem ovário policístico, lembra, em nenhum momento eu falei que o ovário policístico é uma doença, eu falei que é uma alteração metabólica, uma alteração hormonal. Então, essa mulher, mesmo com tudo isso, ela pode ter uma ovulação e ela pode engravidar, né? Então, a primeira mentira, o primeiro mito é que ovário policístico não engravida. Ovário policístico, calma, ovário policístico, ele dificulta, ele aumenta, diminui a chance, mas em nenhum momento eu falei que ele impede da mulher de engravidar. Tem muito médico aí que criou essa sentença que a mulher não engravida, depois a mulher engravidou, depois levou lá o filho para conhecer, né? O médico falou, ó, doutor, o senhor falou para mim que não engravidava, ó, aqui, o bebezinho que eu tive, né? E aí o médico fica com a cara no chão, claro. Então, a primeira coisa, se você quer engravidar, se você tiver ovário policístico, você vai ter maior dificuldade. Claro, como eu disse, lembra? Vai ter maior dificuldade de ter ovulação. Então, se você quer engravidar, a pergunta que eu sempre faço é: você quer engravidar? Quanto? Você quer engravidar muito? Então, eu vou precisar do seu empenho. Eu vou precisar de você. Vou precisar que você faça tudo aquilo que eu te falei, que você faça atividade física, que você diminua carboidrato, que você acabe perdendo peso, que você diminua a sua circunferência abdominal, mas eu passo também a metformina. Essa paciente, ela tem que tomar metformina. E, às vezes, eu posso até ajudar e posso também dar para ela a medicação estimuladora de ovulação. E aí, tudo isso junto, né? Os efeitos da atividade física, os efeitos da boa alimentação, já o diminuidor de resistência insulínica metformina e mais o estímulo à ovulação com clomifeno, né, vai fazer com que essa mulher possa ter cistos ovulatórios e possa ter ovulação. Doutor, é fácil? Não. São todas as mulheres que conseguem engravidar dessa forma que o senhor está me falando? Não. Tem umas que nem precisam fazer nada, né? Tem mulheres, né, que engravidam espontaneamente, né? Só de fazer atividade física, só de se alimentar melhor, ela já começa a aumentar a chance de gravidez. Eu até criei uma fama aqui, meio que na região, de ser milagreiro, né? Da mulher vir aqui no consultório e engravidar. Na verdade, eu sempre falo que não sou eu que tenho milagre, na verdade é Deus, e é muito do empenho da mulher, de se alimentar bem, de fazer atividade física, que eu sempre recomendo, que é a tal dos pilares da saúde, que eu sempre falo, né? Não sei se você já viu eu falar dos pilares da saúde, mas primeiro, alimentação, atividade física, como eu já disse, bom sono, dormir bem, ter a cuca fresca, evitar estresse, evitar nervosismo, evitar ansiedade, que hoje em dia, infelizmente, é a bola da vez, né? É o grande vilão aí, é a grande doença do momento, né? Depressão, síndrome do pânico, enfim, você ter a cuca fresca vai te ajudar a engravidar muito, né? E, por fim, jogar para Deus, não é? Se a gente não consegue resolver, quem pode resolver é Deus. E todo dia eu vivencio um milagre. Então, eu acredito muito no espiritual, eu acredito muito nessa parte espiritual. Mas, falando em ovário policístico, todas essas medidas, elas são essenciais, elas são fundamentais para que
dê tudo certo. Enfim, gestação é super possível em ovário policístico, então talvez essa seja a primeira mensagem que eu dei para vocês. Agora, a gente precisa do seu empenho, a gente precisa saber o quanto que você quer se esforçar, o quanto que você quer se doar para engravidar. Fazer atividade física, parar de comer doce, parar de comer carboidrato. Eu vou tentar ver as dúvidas aqui, eu vou pegar primeiro as dúvidas do Face, né? Muita gente mandando aqui mensagens, né? Dando feedback que estavam escutando. Bom, vamos ver aqui o que a Monique falou. Eu tinha isso, acho que tenho, na verdade, vou dizer que mesmo que a mulher engravida, ele volta, foi desenganada pela medicina, mas Deus não me desenganou. Hoje eu tenho uma menina de 1 ano e 2 meses. Olha, o que a Monique falou foi justamente o que eu falei, né? Que não tem medicina desculpa, perdão, não tem diagnóstico que seja uma sentença. Tudo tem solução. Ovário policístico tem muita solução. Tá aí ela para dizer que ela tem uma menina de 1 ano e 2 meses, ou seja, ela tinha ovário policístico e engravidou, não é? Vamos ver outros comentários. Se alguém tiver dúvida, pode mandar porque o que eu tinha para falar de ovário policístico já acabou. A Josi, perfeito, Josi, é isso mesmo. Uma dieta é fundamental. Eu tenho meio que aversão a falar dieta, sabe? Porque quando a gente fala dieta, a gente já começa falhando. Porque dieta é um nome feio, é um nome chato, né? Já é um nome que invoca sofrimento, né? Então eu falo em reeducação alimentar, é comer com qualidade, sentindo o gosto das coisas, tendo prazer, né? E não comer por comer, botar as coisas na boca de uma maneira mecânica que a gente come às vezes quando está estressado ou quando come demais, não é? Enfim, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Daqui a pouco eu vou ver as perguntas do Instagram também, tá? Olha lá. Bom, a Carol falou que ela tem um cisto, né, no ovário. A primeira coisa é diferenciar cisto de ovário com ovário policístico. Não necessariamente são as mesmas coisas, né? Às vezes a mulher tem aquele cisto que cresce e que traz muita dor. Um ovário policístico com um ovário muito grande também pode dar dor, tá? Mas tem que afastar outras causas de cisto ovariano, como um cisto roto, como um cisto hemorrágico, como um adenocarcinoma, como doenças oncológicas, né, câncer, né? Mas o ovário policístico é uma patologia totalmente diferente, é uma causa totalmente diferente. Bom, vamos lá. Letícia falando que fez um transvaginal no meu consultório, que deu ovário policístico. A dúvida se tem tratamento? Sim, com certeza tem. Eu preciso de você, Letícia. Acho que eu te falei isso na consulta, talvez não pelo fato de ser só um ultrassom, mas enfim, eu preciso que você tenha uma boa alimentação, faça atividade física, volte em consulta para às vezes a gente passar uma metformina. Bom, Miriane dizendo que verdade, aconteceu comigo, engravidei 2 meses da consulta com o doutor, graças a Deus eu tive um segundo filho, o Marcos Abrão. Que bom, Miriane, a gente conseguiu ter sucesso, né? Garanto que você cumpriu o que eu te disse, né? Jaine Andrade Pavanelli, vamos lá. Como é essa dor, doutor? Eu fiz ultrassom para ver gestação e o médico disse que eu estou com cisto. Sim, pode dar dor a partir do momento que o ovário ele cresce, tá? Então, se o ovário está muito inchado, começa a distender a cápsula e pode dar um pouquinho de dor. O ovário policístico normalmente não dá muita dor, dá mais aquilo que eu falei. Atraso menstrual, alterações de pele, de cabelo, de pelo. Dor não dá muito, mas eventualmente pode acontecer, né? Posso passar por esse processo sem auxílio do anticoncepcional? Com certeza. Eu normalmente não passo anticoncepcional, a não ser que ela queira também tratar sintomas de pele, né? Somente com dieta, exercício e metformina? Sim, Jane. Com certeza, sim. E
principalmente se a mulher tenta engravidar, eu não dou anticoncepcional. E muitas conseguem gravidez dessa forma. Fui diagnosticada com ovário policístico, né? Provavelmente foi isso, mas menstruo 2 vezes ou mais. É normal, doutor? Sim, o ovário policístico normalmente atrasa, mas às vezes pode deixar a menstruação muito bagunçada. Então, em vez de não descer, ficar descendo, 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 isso também pode ser ovário policístico. Ok, acho que do Facebook foi. Bom, em relação ao Insta, vamos ver se tem alguma dúvida. Nossa, mandar um abraço para todo mundo aqui que está vendo, bastante gente tem acompanhado a live no Face, no Insta. É a primeira vez que eu faço dessa forma, desculpe as bagunças. Enfim, a Lu Matsui, minha amiga, falou assim, acho que quase todos nós engordamos, com certeza, né? Essa pandemia foi terrível, está sendo terrível. A gente ficar confinado em casa, eu acho que uma das únicas diversões que a gente tem é comer, né? Não estou falando para ninguém parar de comer, mas tentar prestar um pouco mais atenção na alimentação. Aquilo que eu disse, estou fazendo uma meia-culpa, eu, a partir do final de semana, tentei melhorar a alimentação, estou comendo de uma forma mais saudável, estou indo correr com meus amigos de corrida com mais frequência, né? Estou acordando 5 horas da manhã para correr às 5:30 da manhã, né? Vou na academia com meu educador físico, o Luiz, às 6 horas da manhã. Minha vida é muito agitada, mas eu encontro brechas, eu encontro tempo para fazer atividade física, tá? Atividade física é fundamental para tudo, né? E no caso do ovário policístico é essencial, tá? Vamos lá, o que mais? Enfim, eu acho que de ovário policístico é isso. Um abraço para minha amiga Carol Rotoli, minha amigona aí de Marília. A Bruna falou assim: os anticoncepcionais têm alguma avalia no tratamento da SOP? Sim, Bruna, tem muita avalia nos sintomas do hiperandrogenismo. Então, melhora a pele, melhora as espinhas, melhora a queda de cabelo e a menstruação ela fica regular. Agora, é como se fosse dar um tempo pro ovário. A partir do momento que você para de tomar um anticoncepcional, se você tem a resistência insulínica, o ovário policístico volta a ficar policístico da mesma forma. Monize falou que engravidou com 30 anos e tentando apenas 2 meses. Que legal, Monize, parabéns. Eu fico muito feliz e vocês sabem que eu gosto de mulher grávida, né? Isso que eu espero. Minha amiga Miriam mandando aqui um oi. Que legal, gente. Bom, eu acho que é isso, né? A Duda Gonçalves está dizendo se o ovário policístico mancha a pele. Ovário policístico, propriamente dito, não, mas o hiperinsulinismo pode dar a tal da acantose nigrans, que são manchas nas dobras, né, aquelas manchas escuras. Então, o hiperinsulinismo, sim, Duda, pode manchar a pele, tá? É muito importante que a mulher, ela use bastante, não tem nada a ver mais com ovário policístico, né, mas é muito importante que a mulher, ela passe o hidratante e passe sempre um bom protetor solar, tá? Para a pele, ok? Mais para frente a gente pode fazer uma live sobre essa parte cosmiátrica, de produtos de beleza para a pele, aí, enfim, chamar um dermatologista, enfim, é uma ideia. Gente, alguém mais com alguma dúvida, alguma pergunta? A gente já está 1 hora já de live. Estou muito contente pela essa oportunidade. Não? Deixa eu ver se alguém mandou mais alguma coisa. Não? Então, eu vou encerrar essa live. Eu vou repassar essa live depois para o YouTube. Então, se alguém quiser rever, se alguém quiser passar para alguma amiga para estar assistindo, tá? Eu vou colocar no YouTube, na página do YouTube, Consultório Alexandre Taniguchi, tá? Ovário policístico é uma intercorrência endocrinológica extremamente comum na mulher, que impacta demais, tá? Causa
é uma causa muito comum de infertilidade, de dificuldade de gravidez, né? A gente tem muitos estudos atualmente, mas todos dizem que a gente precisa melhorar nossa alimentação, ter uma dieta cada vez mais saudável. Me perguntaram do inhame agora, que inhame ajuda, sim, com certeza, melhora a resistência insulínica, fugir dos produtos industrializados, comer as coisas naturais, tentar seguir aquela dieta mediterrânica, de comer um azeite de boa qualidade, que é uma gordura de boa qualidade, comer alimentos com baixo teor calórico, glicemia, gorduras, né? Praticar atividades físicas regulares, 3, 4, 5 vezes o ideal por semana, atividades aeróbicas que você sai da atividade suadinho, né? Procurar um ginecologista de confiança, né? Procurar um médico que estude, que tenha atualização, que vá em congressos, isso é super importante para o seu bem-estar. Para aquelas mulheres que querem engravidar, primeira coisa, acreditar que vão conseguir engravidar. Não caiam no mito que ovário policístico não engravide, viu? Então, hoje, a minha conversa com vocês aqui é uma conversa de esperança, tá bom? Ovário policístico tem solução, não é uma doença grave, na verdade não é nenhuma doença, a gente consegue melhorar isso. Então, de novo, para quem quiser rever, eu vou botar no YouTube, tá bom? Agradeço o acompanhamento de todos vocês, sempre é uma grande honra poder estar conversando com vocês, estar trazendo coisas novas, e esse é o intuito tanto da página, do consultório, quanto do Instagram, que agora eu também estou aderindo. Obrigado, Jaine, pelo seu carinho. Obrigado a todos que acompanharam comigo até agora, tá bom? Boa noite, Deus abençoe e até a próxima live. Um abração. Tchau, tchau, gente. Boa noite.